Boa tarde, meu nome é Aida, eu sou fisioterapeuta, analista postural e fundadora do Pilares do Ser. E hoje eu vim falar sobre um assunto que ele é sempre pauta, ele é sempre pertinente. Nós vamos falar sobre a postura. A diferença entre avaliação postural e análise postural. Nós temos aqui a coluna, e a coluna nós temos a base do nosso crânio, a calota craniana, 7 vértebras cervicais, em azul 12 vértebras torácicas, e em verde 5 vértebras lombares, em laranja 5 vértebras sacrais. Estas são as únicas que não são articuladas, já são vértebras fundidas umas nas outras. Quando nós falamos de postura, nós vamos pensar numa estrutura óssea, que ela é prioritariamente fundamentada e movimentada por uma condição muscular. Então, a avaliação postural, ela não está só na dinâmica de ossos, ela compreende também toda a parte de dinâmica funcional do corpo, como o meu corpo funciona no dia a dia. Então, existem hoje muitos softwares que ajudam a gente a fazer a avaliação postural e também existem técnicas manuais, né? Como, por exemplo, uma parede quadriculada, alguns colocam adesivos e depois colocam no software para ver qual lado do corpo está mais alto, qual lado do corpo está mais baixo, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a funcionalidade do corpo para que nós possamos entender, né? Na avaliação postural, prioritariamente, não são todas, eu analiso a pessoa e a estrutura dinâmica dela da postura estaticamente. Então a pessoa para lá na frente da parede quadriculada, eu tenho alguns pontos que eu coloco alguns adesivos, eu coloco lá no software e falo, tem uma escoliose à direita, tem uma escoliose à esquerda, ou é em C, ou é em S. Essa pessoa está usando mais o membro inferior direito, ela usa pouco o esquerdo. Então toda essa dinâmica eu consigo através do software, através dessa avaliação postural, ter uma dinâmica daquele corpo, saber como que aquele corpo está funcionando. Quando nós falamos em análise postural, nós estamos usando outro trajeto, não só o estático. Então eu sei que a pessoa ali parada, ela tem uma função biomecânica X, Y e Z, porque eu vou ter uma dinâmica onde eu vou estar observando isso, qual é o lado do ombro mais alto, qual é o ombro que é mais baixo, se ela é destra, se ela é ambidestra, se ela é canhota, né? Se ela tem a perna de apoio, a perna esquerda, ou se a perna de apoio dela é a direita. Então toda essa funcionalidade, também na parte estática, eu consigo ter uma noção de como a pessoa usa a biomecânica do corpo dela, como ela usa toda essa fundamentação da coluna, né, no dia a dia. Só que a análise postural, ela envolve outras condições. Uma das coisas que é muito importante a gente entender na análise postural é que nós vamos estudar a dinâmica daquela pessoa, né? A dinâmica dela na vida. Então, inclui também a dinâmica emocional, né? Então, assim, como essa pessoa acomoda as emoções dela nessa postura, né? Essa pessoa está sempre cabisbaixa, ela é uma pessoa emocionalmente mais triste, mais tensa, então ela acaba encurvando mais o seu tronco, a sua coluna para frente, né? Então essa postura emocional, ela está dentro da postura dinâmica desse ser, que vai interferir também na postura estática, né? Conforme o tempo vai passando, o nosso corpo vai ganhando uma formatação que tem um molde emocional muito importante, né? Então o analista postural, ele vê a estrutura ali parada, e essa estrutura parada, que é a postura estática, nós chamamos de postura genética, que é aquilo que você herdou prioritariamente da sua árvore genealógica. Pai, mãe, avós, paternos e maternos vão ditar uma condição estrutural que a sua genética trouxe para você. Então esse é o primeiro ponto que o analista postural ele interage. O segundo é esse que eu falei, já entra na postura dinâmica. Como é a emoção dessa pessoa? Como essa pessoa acomoda as emoções? Se ela tem uma surpresa no dia a dia, uma surpresa satisfatória, esse peito se enche, essa postura se ergue, essa cabeça se eleva, né? Então, toda a nossa dinâmica de vida envolve emoções e sensações que vão reverberar nessa postura desse indivíduo. O outro fator que é muito importante, além da emocional, é a postura associativa, que aí a gente vai trazer lá da infância, principalmente primeira e segunda infância,
tudo aquilo que foi conduzido com que a pessoa tivesse uma dinâmica no corpo dela. Então, como foi o engatinhar, se essa criança engatinhou, se ela não engatinhou, né? Se ela ficou mais presa no chiqueirinho, se ela usou andador, é muito importante isso para essa dinâmica postural. Se essa criança usou andador, se ela não usou andador, né? Veja bem, nós não estamos falando o que é certo ou o que é errado, nós estamos compondo um ser que é único. E a postura de cada um é única. Biologicamente, fisiologicamente, estruturalmente, nós somos iguais. Mas a minha bagagem é uma, a sua bagagem é outra e assim sucessivamente. Nós somos seres com uma diversidade muito grande, muito infinita de conteúdo, de repertório, de visões, de emoções que estão traduzidas, né, simbolicamente na nossa postura, né? Então o analista postural ele consegue trazer esse universo através de um questionário, enfim, a gente vai falar sobre isso também. Outro ponto, além de como essa criança cresceu na primeira e na segunda infância, e ela também foi introduzida na escola. Aquela escolinha que ela entrou, que a gente chama de jardim de infância, né? Esse jardim de infância, a criança brincava na terra, ela tinha acesso à areia, ela andava descalça, né? Porque tudo isso conduz a postura a se desenvolver de uma certa maneira, tá? Então isso está na postura associativa. Então nós falamos da postura estática, que para o analista postural ela é a postura genética. Foi a primeira coisa que o analista postural observou. A segunda coisa que ele observou é a postura emocional, como aquele ser se comporta no mundo pessoal, profissional, familiar. A terceira é como ele se desenvolveu, qual foi a postura dele no desenvolvimento de vida dele, principalmente na primeira e na segunda infância. O quarto aspecto, e não menos importante, eu chamo de posturas ergonômicas de vida. Se nós formos procurar no Google, né, a definição de ergonomia, vai estar muito mais voltado ao ambiente trabalhista, ao ambiente profissional, da onde a pessoa trabalha. O tamanho da mesa onde a pessoa senta, a altura da cadeira, a altura do monitor, se esta cadeira tem apoio para os braços, se os pés estão confortavelmente apoiados, se essa pessoa consegue manter uma linha do horizonte para trabalhar e ela não se abaixa muito para digitar. Então tem todo um universo ergonômico que condiz com a postura profissional. Só que quando eu falo processos ergonômicos de vida, numa análise postural, eu falo de tudo. Como que você senta para assistir televisão? Qual é o seu colchão? Quantas vezes no mês você vira o seu colchão para ele não ficar com a marca do seu corpo? Qual é o calçado que você usa? Qual é a altura do seu travesseiro? Você tem a mordida cruzada? Qual é a sua pisada? Você tem a pisada pronada ou supinada? Então, no processos ergonômicos de vida, eu trago toda uma realidade dinâmica que aquela pessoa vive. Você senta para comer em frente à TV ou você senta na mesa para comer? Como que é a cadeira da sua mesa de jantar? Então, dentro desse universo tão vasto que é a postura, né, onde nós estamos estudando e analisando o maior segmento ósseo do corpo, que nada mais, nada menos, conduz a nossa medula e a cauda-equina, que faz toda a movimentação de tronco, né, todo o sistema periférico é armazenado na nossa coluna. Né? Então ela tem uma importância muito maior do que simplesmente, eu tô com uma dorzinha na minha lombar. É muito mais do que isso. Né? A longo prazo isso vai virar o quê? Né? Onde nós vamos chegar com essa dor? Então o analista postural, ele vê todo esse trajeto. Então essa maneira de analisar a postura é um trajeto que eu desenhei, é um trajeto que eu coloquei como um trajeto perfeito para eu conseguir chegar onde? Na causa. Hoje as pessoas chegam para mim e falam, eu tenho uma dor na minha articulação do ombro. Tudo bem, você tem uma dor na articulação do ombro. Primeiro nós vamos apagar o incêndio. O que é apagar o incêndio? Vamos tirar a inflamação desse local, vamos fazer um alongamento, né, trabalhar qualquer tipo de condição articular que esteja ali sendo extremamente utilizada de uma forma demasiada, né, lesões por esforços repetitivos. Eu apago o incêndio. Só que aí você faz, sei lá, 25 sessões de fisioterapia, deu tudo certo. Passou as 25 sessões, passa mais um mês, você me liga de novo. O meu ombro ainda está doendo. Por que seu ombro ainda está doendo? Então eu preciso descobrir a sua dinâmica de vida. Então, para mim, né, eu como fisioterapeuta, eu estudei toda essa parte comportamental, aos longos 20 anos de formada, para compreender e trazer a compreensão para a pessoa. Você tem que se auto-perceber. Né? Então, se eu faço uma postura, uma avaliação postural estática é uma coisa.
quando eu trago toda essa realidade emocional, associativa, processos ergonômicos de vida, eu estou vendo a sua totalidade, né? Eu estou tentando trazer para o seu próprio universo você se perceber, né? Como que você para lavar louça? Como que você senta para trabalhar? Né? E nós estamos numa fase onde mudou o nosso comportamento físico, porque nós estávamos prioritariamente acostumados com o quê? Com a cadeira do trabalho, com aquela, por mais que lá não estivesse bom, mas você já tinha suas dores para aquela função daquela maneira. Você trouxe toda aquela função, a maioria das pessoas que hoje estão trabalhando em casa, fazem home office, todas essas pessoas trouxeram essa dinâmica para dentro de seus lares. Só que dentro das nossas casas nem sempre nós temos a melhor condição de mobília para isso, né? Então onde você colocou o seu notebook? Qual é a altura que está a sua tela? Você acomoda os seus cotovelos para digitar? Né? De quanto em quanto tempo você levanta da mesa para caminhar na sua casa ou beber água, né? Como você está se comportando? Então eu acredito que dentro desse universo tão vasto que é a postura, desse corpo simbólico que a nossa postura traz para fora, que nós temos muitas coisas a serem analisadas. Então eu chamo isso de projeto P4. Nesse projeto P4, onde eu vejo postura genética, postura emocional, postura associativa e processos ergonômicos de vida, eu consigo trazer para a pessoa para que ela se perceba. Eu quero tratar a causa. Se o seu ombro está doendo, possivelmente o ombro direito você usa ele muito mais do que o seu ombro esquerdo. Porque você escova o dente, você seca o cabelo, você usa a bucha para lavar a louça com a mão direita, você faz muitas coisas com a mão direita. E o seu ombro esquerdo, ele só está como apoio. Então, esse lado, que é o lado apoio, ele só entra como um coadjuvante, né? Ele assessora a movimentação do lado direito. Então, ele tem uma contração muscular diferente, né? O ombro esquerdo do lado direito. Então, eu tenho que trazer para esse corpo, para essa pessoa, uma funcionalidade ambidestra, né, para que ela consiga trazer em alguns determinados movimentos da vida dela, porque não vai ser em todos, você não vai aprender a escrever do nada, você só escrevia com a mão direita, você era uma pessoa destra, você começa a escrever com a mão esquerda, não é isso. Mas existem coisas na nossa semana, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós podemos tentar fazer dos dois lados do corpo, trazendo uma dinâmica onde eu consigo relaxar minha musculatura de maneira conveniente para os dois hemicorpos, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, né? Porque quando eu consigo trazer essa mobilidade, deixar o meu corpo mais inteligente, trazer essa inteligência física, né, para o dia a dia, as dores diminuem muito, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma professora que eu atendi, né? Essa pessoa me procurou para fazer uma análise postural, porque ela não aguentava mais fazer fisioterapia para bursite da cabeça do fêmur, né? Então ela tinha uma bursite trocantérica. Existe uma bursa aqui que amortece o movimento, assim como tem no ombro também. Então nós temos a bursite no ombro e temos a nossa bursite trocantérica. E essa pessoa, uma professora, falou para mim: eu não aguento mais, eu estou desmaiando de dor. Realmente é uma dor muito incômoda, porque o nosso peso corporal, 80% do peso corporal, ele começa a ser distribuída por essa articulação, que é a articulação coxofemoral. E essa pessoa fez avaliação postural, fazia acupuntura, fazia fisioterapia 3 vezes por semana, fazia também alongamentos em casa. Então ela tinha uma dinâmica bem ativa, porque ela trabalhava em pé, dando aula. E ela falou: eu não estou suportando mais, porque eu tive que levar uma banqueta alta para a escola, para sentar ao lado do quadro, para eu conseguir dar aula e ficar nessa banqueta, porque a minha coxa dói muito. Essa pessoa, inclusive, né, a dinâmica dela era tão boa que ela tinha até uma certa hipertrofia de membros inferiores. Ela tinha já uma condição muscular bem favorecida nas coxas, o que caracteriza que não era para ela ter uma bursite trocantérica, né? E aí, nessa anamnese que eu chamo de projeto P4, onde eu avalio a postura na sua integralidade, né? Eu consegui perceber uma coisa que eu fui avaliando, são aproximadamente 70 questões, eu converso com a pessoa, nós fazemos isso online, né? E você também tem a sua parte nessa participação de remodelar a sua postura, entender o seu corpo, essa nova perspectiva de percepção corporal, tem a sua parte, você tem que me mandar o seu dossiê, você tem que mandar a foto da sua cama, do seu colchão, uma foto sua de costa, uma de frente, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Então, eu dou as diretrizes, você manda suas fotos, o seu dossiê,
e eu faço uma análise nesse dossiê e a gente também tem uma conversa. E essa conversa envolve aproximadamente 70 questões de âmbito genético, emocional, associativo e ergonômico, para a gente conseguir desenhar uma estrutura onde você consiga trazer o seu corpo para uma faixa de normalidade, um corpo que não é tão tenso, que não tem descompensações musculares, que não tem desvios posturais, mas para isso a gente vai desenvolver uma inteligência física, através da inteligência emocional também, mas é uma inteligência física, uma inteligência dinâmica, né? E aí eu cheguei num contexto, eu falei para ela, você vai trabalhar dirigindo? Eu moro super longe da escola. Eu dirijo aproximadamente 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso que você faça 2 coisas para mim. A primeira é você tirar uma foto do banco do seu carro, né? Você fora, você abre a porta do carro, tira a foto e eu quero ver a distância do banco e da direção. A outra foto você vai precisar de ajuda. Eu quero que você sente como você fosse dirigir e alguém tira foto. Pronto, descobri o problema. Uma mulher de 1,76 m estava dirigindo, vou até pegar meu arquinho para mostrar para vocês, com o rosto colado no volante. Então a distância que ela tinha do banco do motorista para o volante estavam muito perto. Consequentemente, a perna dela que estava doendo, que ela tinha a bursite trocantérica, era a perna esquerda, que é a perna o quê? Da embreagem, onde eu aperto toda hora a embreagem para trocar de marcha. Então ela estava fazendo um movimento repetitivo num espaço muito curto para aquela estatura. Então foi ali que a gente descobriu. Então eu consegui, peguei a causa, né? Então normalmente o analista postural, ele vai vasculhando a sua vida, ele vai fazendo você se autoanalisar no dia a dia, como você toma banho, como você come, como você dorme, como você senta para ver TV, como você pega o seu filho no colo, como você interage com a vida, né? Como está a sua emoção agora, né? Como as coisas estão acontecendo na sua vida, para a gente descobrir a causa da sua dor. Enquanto a gente não descobrir a causa, ela vai ficar indo e vindo, e aquele ciclo infinito de faz fisioterapia, para fisioterapia, faz fisioterapia, para fisioterapia. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Acabam tendo uma visão totalmente errada do que é fisioterapia, do que é a reabilitação. A reabilitação, eu reabilito um ser a ele estar no seu estado melhor dinâmico, né? Eu preciso devolver a ele uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida que seja completamente significante para ele. Que ele consiga andar, correr, fazer seu esporte favorito. A gente conversa, lógico, sobre esporte, sobre alongamento, né? Qual horário você vai introduzir? 5 minutos de alongamento na sua vida não vai fazer diferença. 5 minutos diários fazem uma grande diferença. Só que eu preciso descobrir a dinâmica do seu corpo para eu pegar a musculatura certa, para nós podermos fazer um trabalho onde você consiga evoluir dentro da sua estrutura, que é única, né? Foi o que eu mencionei no começo. Esteticamente, assim, esteticamente ósseo, né? Cabeça, ombros, coluna, quadril, sacro, nós somos iguais, né? Mas a minha bagagem, o meu repertório, a minha cama, o meu sofá, a minha rotina é diferente da sua. Então, provavelmente, a sua dor, ela vai ser tratada quando você perceber como você se coloca na sua dinâmica, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei pincelar de uma maneira assim, mais clara e objetiva possível. Esses elementos são meus elementos do dia a dia, são os alongamentos que eu faço. Eu faço 8 minutos de alongamento todo dia, porque eu também tenho dor na coluna, né? Eu tenho alguns processos meus que eu estou trabalhando, né, no meu corpo físico, mas eu acredito que o perceber-se é a coisa mais importante, né? Quando eu tenho um joelho que dói e o outro não. Mas espera aí, como que tá o seu tênis? Eu uso meu tênis há 7 anos, o mesmo tênis. Então um lado do solado do seu tênis já está totalmente comido, mastigado. Por que essa pisada tá assim? Como que nós vamos melhorar isso? Né? Aonde você não está percebendo? Você para e joga o quadril só para um lado? Né? Então nós temos que ter uma dinâmica de auto-perceber-se, nós precisamos perceber a nossa vida, perceber as nossas emoções, entender lá atrás como que nós somos introduzidos na vida dinâmica, como que eu brincava, se eu rolava, virava cambalhota, se eu lembro da minha infância, para entender como eu recebi no meu
sistema nervoso central a movimentação do meu corpo, né? Como que eu entendo essa dinâmica do corpo. Então, um analista postural, ele vê todas essas faces que a postura tem, né? Além da postura estática, ele vê todas essas interfaces. E é isso que eu denominei de projeto P4. Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado a sua dúvida de entender o que é uma análise postural e só uma avaliação postural, né? Qual é o objetivo de um analista postural? Como que isso acontece? Né? Então, depois da avaliação, nós temos ainda alguns encontros, né? Esses encontros normalmente são quinzenais e a gente conversa, pode ser semanais também, por um período até você entender a dinâmica do seu corpo e como você manda nele. Quem manda no seu corpo é você, né? Como você para trabalhar, é você que tem que se desprender, né, de achar que o que está em volta, o que é ergonômico que manda em mim. Não, eu mando no ergonômico, eu vou ajeitar a cadeira, eu vou erguer o monitor. O monitor não vai se erguer para mim, para minha coluna dormir, para minha coluna não doer, para minha cervical não ficar ressentida. Eu tenho que adaptar a vida ergonômica para meu corpo ter mais facilidades e eu poder envelhecer com qualidade, né? Então é essa dinâmica que o analista postural faz. Ele faz com que você compreenda que você é responsável pela sua postura. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o fim. Em breve teremos outros vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.